Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje espero que seja o último vídeo desta saga. Tenho novidades sobre a saga Sony is Dead e podemos voltar a chamar, ou podemos começar a chamar Sony is Alive. Mas antes disso, intro. Ora bem, na saga Sony is Dead temos uma novidade. Como vocês podem ter acompanhado nos outros 3 vídeos anteriores, tinha e tenho uma Sony Alpha 7 III que teve um problema que pelos vistos é muito comum, de partir o shutter, de partir a cortina, o obturador, ou whatever, chama-lhe o que quiserem, e resolvi fazer aqui uma saga de vídeos para acompanhar o processo, digamos assim, de solucionar este problema. Ora bem, a câmara morreu, mandei-a para arranjar. Quem manda para arranjar em Portugal mandou para Espanha. De Espanha recebi o orçamento, aceitava ou não. Se não aceitar, não me foi informado, mas de outras empresas que me informaram, pagaria os portos só, apenas, e pronto. Se aceitasse, os portos ou estariam diluídos ali, ou seja o que for, não interessa. Aceitando, a máquina é reparada, mandada de volta. Portanto, meus amigos, o que é que aconteceu? Ora bem, a minha máquina morreu, faleceu, deu-lhe um treco, um AVC, no dia 7 de setembro, a meio de um trabalho. Depois foi para o arranjo, ou melhor, foi deixada na Color Photo em Lisboa no dia 12 de setembro, e continuamos em setembro. Alguns dias depois, não foi muito tempo que a gente ia a Lisboa em trabalho, e então eu resolvi, ok, em vez de mandar pelo CTT ou seja o que for, eu vou aí deixar. Depois, a 10 de outubro, ou seja, quase passado um mês, eu recebo, através da Color Photo, obviamente, o orçamento de arranjo da máquina. O valor ficou mais ou menos em 330 euros. Eu digo mais ou menos porquê? Porque isto depende, tanto quanto eu percebi, pode depender um bocadinho da altura do ano, do dano em si, ou seja, ok, o shutter parte, ou aquela cortina que vem para baixo parte, mas como é que ela fica? Como vocês viram, se não estou a erro, no primeiro vídeo que eu fiz, a nossa máquina ficou com uma tira na diagonal, uma tira do shutter, não houve dano de sensor, não houve nada disso, foi só basicamente aquilo. Como um leigo, eu vou dizer, saiu dos carris. Não sei se é esse o termo técnico, não faço ideia, mas foi isso que aparentou. Portanto, fica mais ou menos por esse valor. Não sei se é sempre igual, foi a única que eu tive a falhar o shutter, portanto, não sei se é sempre igual, mas no nosso caso foi isso que aconteceu. Portanto, por isso é que eu digo que mais ou menos 330 euros. Depois, a novidade que eu vos tenho para dar agora é: ela chegou à Color Photo no dia 24 de outubro, no dia ontem de eu estar a gravar isto. Portanto, time frame completo. 7 de setembro foi o falecimento da câmara, 12 de setembro foi quando eu a pus para arranjar, ou seja, quando começa o processo, de 7 a 12 não conta, é tempo meu, digamos assim. O orçamento da Sony chegou a 10 de outubro, portanto, a partir do momento que a mandam para arranjar, contem com um mês. E depois chegou o orçamento aprovado e tal, chegou a máquina à Color Photo, que foi quem me tratou do processo todo, a 24 de outubro. Portanto, temos aqui um mês e 12 dias sensivelmente de processo, digamos assim, para arranjar a Sony Alpha 7 III. Porquê que eu continuo a dizer Sony Alpha 7 III muito lento? Porque é um nome muito complicado. O valor não foi nada que eu não tivesse à espera. Honestamente, eu tinha comentado com os meus colegas da empresa que eu estava à espera entre 300 a 500 euros de arranjo. De qualquer forma, seria sempre, pelo menos nesses valores, seria sempre uma coisa estúpida de não aceitar, digamos assim. A máquina vale muito mais do que isso, nem que fique como máquina secundária, visto que entretanto chegou a máquina nova que eu estou a gravar isto, uma R5, portanto nem que fique como máquina secundária, valeria sempre a pena, não é? Se acontecer o mesmo, esperamos que não, mas se acontecer o mesmo e uma delas estiver a fazer qualquer coisa num trabalho e aí falecer o shutter ou outra peça qualquer, está lá outra para compensar, portanto, top.
Claro que elas são muito diferentes, mas de qualquer forma continuam a ser máquinas equivalentes no sentido de fazem o de serviço que eu quero que elas façam. Ou seja, a R5 tem 60 megapixels, a R5 grava vídeo em 10 bits, a 7 III não faz isso. No entanto, é assim tão importante para o end product? Obviamente que não. A menos que haja um requerimento, obviamente, de a foto tem que ter 60 megapixels por razões. E se alguém já concorreu em concursos públicos sabe que isso às vezes é um requerimento por razões diversas que escapam à nossa sabedoria menos coisa. Mas pronto, seria sempre um no-brainer arranjar a máquina por esses valores. Portanto, ela foi sim para arranjar, correu tudo bem. Em princípio a máquina chega às minhas mãos amanhã, dia 26 de outubro, ou seja, demora 2 dias de Lisboa a Leiria City. E pronto, queria-vos deixar aqui com todas as estatísticas, desde mais ou menos os tempos que demora, o valor que é. Queria-vos deixar aqui com essas noções, que é muito importante, pelo menos no meu caso foi. Eu tive muitos trabalhos entre ela falecer a 7 de setembro e, vamos imaginar, chegar amanhã a 26 de outubro. Portanto, tive muitos trabalhos nestas datas, entre essas datas, que teria que arranjar-me de outra forma, obviamente, não é? Para mim, obviamente, nesta altura já não seria um problema. Tenho Sonys mais low-end, é um bocado estranho dizer isto sobre as máquinas que eu tenho, mas tenho mais Sonys low-end comparativamente à R5, mas a 7 III continua a ter um papel essencial no meu workflow. É uma belíssima máquina fotográfica, portanto eu queria mesmo mantê-la. Ou se não tivesse comprado a R5, provavelmente iria alugar uma Alpha 7 III ou uma coisa do género para me poder colmatar estes trabalhos que eu tive agora durante o mês de setembro quase todo e metade do mês de outubro. Portanto, obrigado por terem visto. Se tiverem alguma pergunta sobre como é que foi o processo, algo que eu não tenha dito, algo que eu não tenha referido, como é que foi lidar neste caso, não é, com a Color Photo, é pessoal impecável, como é que foi lidar com eles, como é que as coisas se processam, alguma coisa que eu não tenha referido, deixem nos comentários abaixo. Eu tentarei responder a toda a gente, ou mandem mensagem privada. Sei que há gente que prefere mandar mensagem privada, portanto estejam à vontade, seja pelo YouTube, seja pelas minhas outras redes sociais. E pronto, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e até à próxima, já com a outra Sony antiga, mas nova, renovada, nas minhas mãos. Portanto, até à próxima e obrigado.